Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Essa aqui é a terceira parte e parte final do livro Dinheiro, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, né, através do Espírito Emmanuel. Para capítulo 11. Sejamos ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe saloparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres lamentavelmente ricos de suvinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios e ignorância, a incultura, a incipiência ou a nulidade, e sim exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos com a qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais de inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto em suas expressões literais para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos na jornada evolutiva em que aprendemos pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Aligemos os farrapos dourados da ilusão que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração, e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. O ouro será muitas vezes difícil provação e os cimos sociais da terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais e bendita escola de sofrimento, mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro do nosso espírito em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Capítulo 12. Entendimento. Não ouvires que a obra do entendimento no edifício da tranquilidade comum é assim qual alicerce nos fundamentos do instituto doméstico a erguer-se acolhedor. Tem umas frases aqui que são meio difíceis de entender, né? Não ouvires que a obra do entendimento no edifício da tranquilidade comum é assim que qual alicerce nos fundamentos do instituto doméstico a erguer-se acolhedor. Viu? Podia ser mais simples aqui, né? Mas se escreve em sentido figurado, é pra gente estudar, né? Não é só pra ler, pra prestar atenção no que tá lendo. Continuando aqui então. Efetivamente, não dispões de arcas repletas com que atender à exigência de todos os famintos da estrada, mas pode suportar com carinho o parente menos feliz que se socorre habitualmente em tua casa,
Em verdade, não conseguirás remédio bastante para todos os doentes da região em que te situas. Entretanto, não te faltam possibilidades de tolerar o vizinho enfermo que muitas vezes te incomoda entre a obsessão e a necessidade. Indiscutivelmente, não detens recursos para convencer aos amigos enrijecidos na indiferença quanto à realidade da justiça divina e da sobrevivência da alma. No entanto, podes, com teu exemplo silencioso de bondade e renúncia, em favor deles, insuflar-lhes pensamentos de solidariedade e compreensão, preparando-lhes a futura sementeira de fé. De certo, não contas com facilidade e privilégios para remover os obstáculos à ordem pública, nem guardas contigo o poder de evitar as calamidades do quadro social em que o Senhor te conserva a existência. No entanto, podes auxiliar ao teu filho, ou ao teu pai, a teu irmão, ou a teu companheiro com a palavra generosa, com um sorriso amistoso, com a atitude compreensiva ou com a prece oculta na extinção de males iniciantes e imprevisíveis, porquanto não ignoramos que o incêndio quase sempre começa na fagulha imperceptível. Cultiva o entendimento, mobilizando a ti mesmo nessa jornada de amor, e acenderás entre os homens aquela caridade que é senda de luz para a vida maior. Usa o dinheiro a teu serviço na beneficência que te enriquece o caminho e movimenta o teu verbo inflamado de cultura no esclarecimento das almas. Todavia, não te esqueças de que somente compreendendo aos outros para melhor servi-los, segundo os padrões do Cristo, nosso Mestre e Senhor, é que estaremos realmente no clima nutriente daqueles que se consagram à construção da humanidade melhor. Capítulo 13. Talentos. A pobreza não é a criação de todo misericordioso. A pobreza não é a criação do todo misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem que por vezes se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor para quem se consagra à aceitação construtiva é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe da herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências do mundo, de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo, qual deve o tempo ser utilizado de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Usa a compreensão que se desmanda no egoísmo e a aprovação que se perde na delinquência encontram-se desamparados por si mesmos nas veredas do mundo. Derrama o tesouro do amor que o Pai Celestial te situou no coração. Através das bênçãos da fraternidade, simpatia, bondade, esperança para com que os semelhantes e em qualquer grupo social no qual te vejas, será invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e dos céus. Capítulo 14. A pobreza feliz. Quem se empobrece de ambições inferiores adquire a luz que nasce da sede de perfeição espiritual. Quem se empobrece de orgulho encontra a fonte oculta da humildade vitoriosa. Quem se empobrece da exigência da vida física recebe os tesouros
inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra surpreende a riqueza da paz em si mesmo. Quem se empobrece da vaidade amealha as bênçãos do serviço. Quem se empobrece da ignorância ilumina-se com a chama da sabedoria. Não vale amontoar ilusões que nos enganam somente no transcurso de um dia. Não vale sermos ricos de mentira no dia de hoje para sermos indigentes da verdade no dia de amanhã. Ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo. Mas ser pequenino diante das criaturas para servirmos realmente aos interesses do Senhor junto da humanidade é trabalho de raros. Bem-aventurado será sempre a pobreza que sabe se enriquecer da luz para a imortalidade. Porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Capítulo 15. Avareza. O avarento dos bens materiais é credor de reprovação, mas o avarento do amor é digno de lástima. O primeiro se esconde num poço dourado, o segundo mergulha-se nas sombras do coração. O sovina da fortuna moedada retém pedras, metais e papéis de valor convencional que a vida substitui na provisão de recursos à comunidade. Mas o sovina da alma retém a fonte da felicidade e da paz, da esperança e do bom ânimo que constitui alimento indispensável à própria vida. O primeiro teme gastar bagatelas e arroja-se à enfermidade e à fome. O segundo teme difundir conhecimentos superiores de que se enriquece e suscita a incompreensão ao redor das próprias pessoas, ou aliás, dos próprios passos. O sovina da riqueza física encarcera-se no egoísmo. O sovina das bênçãos da alma gera a estagnação onde se encontra, envolvendo-se ele mesmo no nevoeiro perturbador. Ainda que não possuas dinheiro com que atender às necessidades do próximo, não ouvides o tesouro de dons espirituais que o Senhor te situou no cerne da própria alma. Auxilia sempre, mas se faz útil quem mais se dedica aos semelhantes, apanando-lhes a vida. As casas bancárias e as bolsas repletas podem guardar a fria correção dos números sem consciência. Mas o coração daquele que ama é sol e a benefício das criaturas, convertendo a dificuldade e a dor, a desventura e a escassez em recursos prodigiosos destinados à humana sustentação. Capítulo 16. O vintém. O grande e luminoso templo da vida permanece de portas descerradas. É um mundo vasto, é a terra prodigiosa de bênçãos e dons, ostentando cidades que são templos do progresso, campos que são áreas de luz, fontes que representam vasos da água viva, flores que constituem adornos espalhados no planeta, em que nossas almas se movimentam nas sendas da evolução. No orbe imenso, a quem ofereça ao progresso e ao aperfeiçoamento da humanidade as grandes missões da fé religiosa, da política administrativa, da ciência e da filosofia, nos fulgores intelectuais da cultura e da inteligência, a quem ofereça ao aprimoramento do amor a graça do lar, o carinho afetivo, o brilho da arte e a grandeza do sentimento burilado em obras de benemerência e ternura, que fixam novos capítulos à elevação da vida. Não podemos, no entanto, olvidar a excelsitude da colaboração aparentemente pequenina daqueles corações dilacerados, aflitos e anônimos, que trazem o bem da comunidade, o singelo concurso de que podem dispor. Tem umas palavras aqui que são difíceis, né? Nem sei se existem ainda essas palavras
Vou procurar o dicionário aí. Essa palavra aqui, ó. Excelsitude. É a primeira vez que eu vejo. Mas continuando aqui. É o sorriso de compreensão e de estímulo ao companheiro desconhecido. É a palavra oportuna que soergue o bom ânimo de um amigo arrojado ao desalento. É a bondade oculta que auxilia sem exigir compensação. É a bênção do concurso fraterno que apaga o fogo da maledicência. É a dádiva fraterna da amizade sem egoísmo. É a oferta do coração que ampara sem ruído. Temos sempre admiráveis contribuições, temos sempre nessas admiráveis contribuições o preciso vintém do amor, e se cada um de nós dispensar um só de semelhantes vinténs em cada dia da vida, estejamos convencidos de que, dentro em breve, teremos amontoado para nossa felicidade um tesouro infinito na espiritualidade maior. Capítulo 17. A elevação. Não te esqueças de que a elevação, segundo o critério das convenções humanas, é a elevação de conformidade com as leis divinas. Muitos se arrojam a grande altura nos domínios da posse efêmera, abusando da terra e do metal que a vida lhes oferece por algum tempo, e acabam caídos gritando por socorro nos escombros das próprias ilusões. Muitos são os guindados às eminências da popularidade, desfrutando largos valores da inteligência, tão só para o culto à vaidade que lhes é própria, e descem à inação cerebral, vitimados às vezes por inibições de longo curso. Muitos se supõem acima dos semelhantes na própria virtude, engodados pela sombra que lhes enceguece a visão, desmandando-se no falso julgamento do próximo e na superestimação de si mesmo. No entanto, caem quase sempre de improviso nos braços da verdade, a fim de reconhecerem as próprias deficiências. Lembra-te de que todos os recursos e as situações no caminho são bênçãos de Deus, convidando-te ao trabalho por todos no silêncio do bem. Ninguém se elevará para Deus humilhando ou perturbando no campo infeliz da discórdia e da crueldade. Ainda mesmo que o nome do Senhor lhes marque a visitação e lhes cintile na boca. Cultivemos o amor e a humildade com o incessante serviço em auxílio de todos os que nos cercam, e o Senhor levantar-nos. E o Senhor nos levantar-nos-á o espírito para os cimos da vida, de vez que somente a infinita sabedoria pode determinar a verdadeira elevação de alguém para a luz da imortalidade. Capítulo 18. Entre o céu e a terra. Para saber pedir com segurança é imprescindível saber dar. O homem não é somente o Filho de Deus no mundo, é também o cooperador da sua obra terrestre. É por isso que em toda parte vemo-lo em regime de sociedade com a providência divina, no qual o Senhor, na condução de proprietário da vida, e o espírito humano na posição de usufrutuário dela, se reúnem na concessão e no concurso, na administração e na execução, oferecendo ao trabalho cotas expressivas de recurso e de esforço, de suprimento e proveito. O Todo Misericordioso concede ao lavrador a gleba indicada à produção do alimento, mas se o homem do campo pretende a colheita justa e retribuir retribuir-lhe-á com o próprio suor. Cede ao arquiteto o material de construção, mas a casa não se levanta sem braços que o sustentem. Confere ao homem e à mulher a alegria do templo familiar, enriquecendo-os de esperança e de amor.
Entretanto, se os detentores de semelhantes ventura esperam no lar a especificação da felicidade, cabe-lhes empenhar o próprio coração ao apoio recíproco, de modo a garantirem a bênção conquistada. Não bastará converter a confiança em rogativas ao céu para que o céu não nos Voltando aqui. Não bastará converter a confiança em rogativas ao céu para que o céu nos responda com simpatia e favor. É necessário consultar nossa própria atitude junto aos valores em mão, a fim de que não estejamos reformando de balde os empréstimos contraídos. Muitos esperam que o fracasso lhes reacenda a vigilância. No entanto, se cada um de nós permanece firme no trato de responsabilidades que a vida nos delegou, consoante as nossas próprias necessidades, sem disserções e sem dúvidas, nossa própria tarefa será uma oração contínua ao céu, na permanente comunhão entre a nossa vida fragmentária e a vida total, transformando todas as nossas preces de exaltação ou de súplica em cânticos silenciosos e vivos de reconhecimento e louvor. Capítulo 19. Ouro e poder. Muita gente acredita encontrar na riqueza e no poder sinais de privilégios, quando o ouro e influência simplesmente não passam de recursos destinados à aferição do valor que nos assinala. Lembremos-nos de que um homem aprisionado à sombra do cárcere é sempre alguém constrangido a mostrar virtudes que raramente possui. Silencia por impossibilitado de gritar a desesperação que lhe vergasta o peito e revela quietação e tristeza, quais se fossem humildade e compreensão, porquanto posto a ferros é compelido a guardar-se em reserva compulsória. Assim também ocorre com a enfermidade e o pauperismo, a inibição e o desvalimento na maior parte das circunstâncias. Segregada dentro deles, a alma reencarnada não dispõe de outros meios senão o de aceitá-los como preço ao resgate das próprias dívidas. Entretanto, qual o sentenciado que abandona a cadeia sob exata observação, assim é a criatura que retém os talentos da fortuna e da autoridade, do equilíbrio e da robustez. Não se encontram aqueles que os desfrutam na terra contemplados por favores especiais, mas semi-libertados pela bênção do céu, em regime de exame, nas escolas do mundo. Dessa forma, nos momentos de paz, segurança e alegria, muitos de nós, outros, apenas respiramos à luz de experiências novas, nas quais demonstraremos se mais não precisamos da dor e do infortúnio na construção de estrada de elevação para Deus. Por fim, o último capítulo, no capítulo 10. Trabalho e riqueza. O corpo terrestre é valioso instrumento de formação da verdadeira riqueza. Mobiliza-o em teu próprio favor no fecundo campo da vida. Tens o primoroso equipamento do cérebro. Aprende a produzir com ele pensamentos que te enobrezam a estrada, conquistando o apreço e a estima dos semelhantes. Em teu próprio benefício, possuis tesouros dos olhos, movimenta-o no serviço e no estudo, provendo o próprio espírito de mais amplos valores no setor do conhecimento que te aprimore. Dispões da felicidade dos ouvidos, emprega-os na aquisição de ensinamentos edificantes que te possam clarear o futuro. Contas com a benção da língua, use-lhe as possibilidades emitindo um verbo sadio e fraternal, que te assegure a confiança e a simpatia dos outros. Retém contigo o patrimônio dos braços. Aplica-o na plantação
Opa, perdi aqui. Perdi onde eu tava. Retenha contigo o patrimônio dos braços. Aplica-o na plantação do bem e surpreenderás abundantes colheitas da prosperidade e alegria. Guardas contigo o escrínio do coração. Estende-lhe os recursos para recolher da vida os júbilos do amor, alicerce da aventura sonhada. Nem sempre o corpo será uma cruz à regeneração da alma. Na maioria das circunstâncias, é a ferramenta com que o espírito pode talhar os mais altos destinos. Não te preocupes com o problema da abastança ou da carência de utilidades materiais, porque a riqueza e pobreza à frente da lei divina muitas vezes apenas significam oportunidades de aperfeiçoamento e elevação. Somente o trabalho sentido e vivido é capaz de gerar verdadeira fortuna e acrescentá-la infinitamente, e por isso, amando a tarefa que o Senhor te confiou por mais inquietante ou singela, vale-te do tempo para enriquecer-se hoje da luz e amor, compreensão e merecimento, a fim de que o tempo não te encontre amanhã de coração fatigado e de mãos vazias. E aqui termina o livro Dinheiro de Chico Xavier. Né? O seu linguajar espírita, eu não. Às vezes tem que ler e reler com calma para interpretar. Mas, no sentido, de modo geral, eu percebo que deu para entender bem o livro aqui. Uma parte ou outra que ficou um pouco confusa, mas faz parte aqui, né? O linguajar. Se os 400 e poucos livros do Chico Xavier forem assim, não vai ser muito tranquilo de se ler e entender, né? E o importante aqui também é entender. Mas vamos lá. Então eu encerro por aqui. No canal você vai encontrar lá na parte das playlists. Então vai ter a playlist desse livro e outros. Lá você pode pegar todas as partes do livro. Certo? Até a próxima.